Boa noite a todos. Meu nome é Cristiane, psicóloga. Eu resolvi fazer alguns vídeos, né? Não sou influencer, não sou nada, não tenho essa habilidade, mas eu tenho um sentimento de compartilhar sobre a saúde mental, que tem se falado tanto, né? Algumas coisas que eu não vou dizer que está me incomodando, mas talvez está proliferando de uma forma um pouco menos estudada, né? E eu venho aqui falar no Instagram, umas formas de divulgação, né, ao vivo, boas, tem o YouTube também, mas eu prefiro falar aqui no Instagram para ter mais acessibilidade para o número de pessoas da minha convivência, né, até para não falar tão abertamente, né, nós estamos numa fase bem restrita, né, da fala. E falando da fala, a minha área que envolve psicologia e a psicanálise é a fala. Então, assim, toda fala é interpretada, né? Então, não existe... eu sempre falo até pro meu marido, né? Existe o ponto de vista e a vista do ponto. Não foi eu que inventei esse jargão, essa frase, mas existe essa frase e todos nós temos um ponto de vista, né? E de uma situação. E hoje eu venho falar até sobre coisas muito faladas hoje, né? Como, por exemplo, narcisismo, abusos, complexos, mecanismos de defesa, arquétipos, sexualidade, são termos que nós vamos aprendendo ao decorrer de muitos anos, que quando você realmente, de repente, atende pessoas que começam a diagnosticar, né, a rotular pessoas com esses diagnósticos muito sérios, como, por exemplo, fulano é narcisista, fulano é déficit de atenção, fulano tem algum grau de psicopatia ou sociopatia, fulano tem suas defesas. Então, o que eu venho falar aqui hoje é sobre o estudo, né, que é muito bom estudar, é muito bom, né, falar, discutir sobre um assunto, porém, para que você possa se formar, para lidar com a medicina, né, em si, ou um engenheiro para lidar com uma máquina. Eu falo sobre a medicina por ser algo muito mais complexo. E dentro da medicina existe a mente do humano, né, do ser humano. E a mente, ela é constituída não só por neurônios, pelo cerebelo, por todas as questões localizais do cérebro, né? Embora a gente sabe que tem serotonina, tem liberação de endorfina, tem todos esses tipos de hormônios liberados dentro de uma mente humana. Mas a mente humana, ela já é mais complexa, tanto quanto um corpo. Então, não são apenas uma fala, né, de repente que nós ouvimos, né, no YouTube, que tanto tem se falado, né? Eu tô dizendo que eu falo aqui, né,
nada contra, né? Não tô aqui para trazer polêmica, nada, sobre os podcasts, né? Que são os formadores de opiniões, que de repente, em poucas horas, se fala de estudos de pessoas que levaram anos, né? Estudiosos que levaram anos. Hoje até é o dia do Ferenczi, não sei nem, né? Quando a gente fala Ferenczi, e é um autor muito importante na psicanálise, e ele fala muitas coisas importantes, né? E hoje eu queria até parabenizar esse dia importante para nós como terapeutas, pelo estudo desses grandes autores. Não que eles são infalíveis, mas estudaram demais para que nós hoje rotulássemos pessoas sem conhecimento. Aí, de repente, você pode gerar, né, por exemplo, dizendo a um filho, o seu pai é um narcisista, ou um abuso, ou algo que não se tem muito, é algo que é muito superficial, né? Então, hoje se fala muito dos ismos, né, das ideologias, eu falo ismo porque tem racismo, tem tem várias coisas que são faladas no nosso meio, né, assim como se tem falado tantas gírias, né, o português tem mudado bastante por causa de novas frases que têm sido faladas, mas também tem muita coisa sendo falada sem total compreensão do tamanho, a proporção que tem, né, sobre sobre esses rótulos no meio das famílias. E como eu atendo famílias, gera-se muito assim, eu lido muito com divórcios, com laudos, né? Às vezes a gente tem que fazer laudos, o acompanhamento familiar, e de repente você lida com casais falando, né, sobre esse é narcisismo, tá? Esse é sociopata ou psicopata, né? Esse tem déficit de atenção, aquela criança tem um déficit de atenção, e normalmente a gente, para avaliar esse tipo de coisa, a gente leva muito tempo, e mesmo assim a gente corre o risco de errar, né? Então eu até falei num vídeo passado que nós, como na área da psicanálise, nós não lidamos tanto com personalidades ou com diagnósticos, mas com estruturas. Então, nós através da fala, né, sem fala, apesar que o silêncio fala muita coisa, né, uma pessoa que silencia, ela tem as suas expressões de comportamento, mas a interpretação maior que nós temos é do inconsciente, que é aquilo que eu falei, onde o cérebro não pode ser, não existe um lugar, né, físico para você dizer, no inconsciente a pessoa está com dor no inconsciente, até porque a gente não consegue acessar o inconsciente porque ele vem desde quando você nasceu, então seria impossível a gente armazenar dentro de nós, até por proteção nossa, tudo aquilo que a gente consegue captar durante o dia, durante os anos, né, e durante as décadas. Então o inconsciente, ele serve para ele é a memória, né, nossas memórias, e ele é impossível de ser acessado. Então o que a gente pode fazer é, através da fala, você expressar os seus sentimentos, e muitas vezes a forma de não expressão faz com que você, expressão da fala, né, não expressão da raiva somente, mas a fala, o que você está sentindo, né? Então, assim, por que eu estou sentindo, né? Então, o que a gente basicamente está ali para tentar entender, né, a queixa do paciente. A gente não está aqui para dizer, ele julgá-lo, né? Mas para dizer o quanto aquilo está fazendo sofrer.
né? Então, o quanto o não saber, né, a falta de conhecimento faz ele sofrer. Então, antes de mais nada, antes da gente rotular pessoas, é preciso a gente conhecer. Mesmo conhecendo com livros e a gente estudando, ou até, né, eu falei a epidemia, ou chamando a epidemia dos podcasts, né? Então vão lá os profissionais, eles debatem sobre o sociopata, sobre psicopatia. O adolescente que matou, aquele é psicótico, aquele é neurótico, aquele foi um toque, aquele tem uma esquizofrenia. Para que isso aconteça nos podcasts, é pouco tempo para diagnosticar um caso de uma pessoa. Não que o ato dela seja, né, ausente de erro, ausente de culpa, mas a gente precisa ter uma análise maior, né, nós como sociedade, nós temos muita influência, né, para olhar para uma situação e captar aquilo de uma forma. Então, não só de livros a gente tem que ler, não só muito menos de podcasts, muito menos de YouTube, ou muito menos daquelas Reels ou Shorts, né, que se vê, e de repente a gente começa a analisar toda a família e começa a rotular e achar tanta simplicidade em assuntos tão complexos, que de repente a gente, né, se vê dentro da clínica com a prática, e a prática ela é doída, né? A prática, quando você atende um paciente na prática, né? Vou dar um simples exemplo aqui, dizer que determinados problemas psicológicos são tido como frescura, como loucura, como, né, eu já vi brincadeiras, lógico que a gente, até nós como terapeutas, a gente brinca, e a gente já tá acostumado com isso, né? A pessoa tá deprimida, ela precisa ter a pia, né? Ir pra pia, ter uma pia para lavar. Então, são coisas que, de repente, a gente vê dentro da clínica com muito sofrimento, pessoas muito sofridas, pessoas que, não só pessoas de todos os tipos de credos e religiões, podem rotular esse tipo de diagnósticos sem antes ao menos procurar um profissional, né? Então eu venho aqui falar sobre a banalização da fala, né? Eu falei sobre o narcisismo porque Narciso é um mito, né? Então, para quem não sabe, quando você chama uma pessoa de narcisista, tem todo o histórico do mito, né? Quando você fala, um fulano é narcisista, esse termo veio de um estudo de um mito para exemplificar o que é um mito. É um conto, é uma história que não aconteceu de verdade, né? Nós falamos da mitologia, e na psicologia, na psicanálise, ou né, tem os arquétipos, se fala muito dos mitos. Por quê? Para exemplificar, para se tornar mais fácil essa forma que eu falei do inconsciente ser tão complexo, para você falar de uma forma mais com o paciente que é tratado, que está dentro de uma clínica, que tem um contexto, que está debaixo de um contexto, né? Falar sobre o narcisismo nós como terapeutas já sabemos o mito do Narciso, o que aconteceu com ele, né? A forma que é. Então a mitologia ela é muito usada, né? Na psicologia para exemplificação de não só de uma doença, patologia, como de um círculo familiar,
né? Então, por exemplo, o complexo de Édipo, todo mundo, complexo de Édipo. Complexo de Édipo tem todo um mito, né? E às vezes eu antes de falar com o meu paciente, eu pergunto, você sabe sobre alguma história? E ali a gente fala do mito da madrasta, né? Que da Branca de Neve, um exemplo, né? Tô falando, a madrasta, que quando a filha está adolescente, ela se vê né, numa juventude perdida, onde ela já não é mais aquela moça tão bela e tão maravilhosa, e de repente a madrasta se vê ali diante de uma beleza, uma popularidade de uma moça que é a Branca de Neve, né? Então tem todo um contexto, né, sobre aquela história, a dificuldade que tem, né, a mulher, o envelhecimento da mulher e a juventude, né, vou falar Ibope aqui, mas a exaltação da beleza, a exaltação da beleza nos dias de hoje, naquela época como conto de fada, e a velhice como algo ruim, né? Espelho, espelho meu, diga quem é mais bela do que eu. É lógico que quando nós envelhecemos, nós vamos deixando de ficar mais belas belas e mais bonitas como a juventude. E aceitamos isso, né? Porque isso é uma forma de facilitar a conversa com o terapeuta e o paciente, dizendo, olha, você está sofrendo você está, de repente, competindo com alguém mais jovem que você, seja filho, seja filha, seja alguém mais velho, e não está aceitando a sua própria idade. Foi por isso que a madrasta lá da Branca de Neve sofreu as consequências de não aceitar que a sua beleza já tinha ido, e disputou com a Branca de Neve. Então o mito do Narciso, a mesma coisa, ele se olhava todo dia diante daquela, né, ele se olhava, ia para um lago muito espelhado, e ali ele se olhava e ele se achava muito bonito, porque ele era mesmo um rapaz bonito, e não existia espelho, como nós falamos ali da Branca de Neve, né, a mãe, né, a madrasta no caso, tinha o espelho, já o Narciso não tinha, e ele olhava pro tem todo um contexto, ele olhava ali pro lago, e de repente ele se vê tão preso a ele mesmo, e que tinha outras pessoas, jovens, né? No mito fala ninfas do bosque, né? Que mulheres lá, moças do bosque, que chamavam a ele, queriam chamar a atenção dele, mas ele não via, porque ele via ele mesmo. E de repente, o que acontece? Por ele ficar tantas horas e tanto tempo se admirando, ele acabou afundando dentro do lago espelhado que ele tanto né, se fazia tão importante para ele. Então o narcisismo surgiu desse mito, o mito de você não sobreviver diante de pessoas que estão ali convivendo com você, e que de repente você olha só para você e não consegue, eu vou dizer socializar, mas você não consegue ver o outro, e acaba ficando numa solidão, sozinho. Então tudo isso para falar para vocês que atrás de rótulos, né, atrás, aquele é sociopata porque ele é narcisista, ele ele existe sim, né? Não vou entrar aqui porque se quem tiver dúvida e quiser colocar, tá, gente, o que são as estruturas, eu não posso explicar assim muito de uma forma tão profunda. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, ninguém se aprende psicanálise e psicologia num vídeo de meia hora, 20 minutos. Né? Então, tudo isso é para a gente ter um cuidado de rotular. Eu, assim, uma pergunta que a gente sempre fala, né? Que a filosofia
busca, né? A filosofia não é algo ruim, que todo mundo, a filosofia, é uma coisa horrível, né? Através da filosofia a gente teve o pensamento, tem os questionamentos, nós avançamos muito na sociedade pela filosofia, e também o pensamento, os porquês, né? Não aceitar tudo que se fala, mas os porquês, a filosofia ela é muito importante para isso, né? Então, o pensamento filosófico, ele é muito importante, mas não se pode tirar vantagem de determinadas filosofias ou determinadas profissões, né? Como a gente fala, todo psicólogo tem esse pensamento, todo psicólogo admite, né? Todo psicólogo é ateu, todo psicólogo não acredita, eu falei aqui de mito em conto de fadas, né? Mas, né, não significa que o psicólogo ele só acredita em mito. Mito é algo que eu já falei que não é algo é simbólico, algo que é um simbólico para falar, para poder falar melhor com o seu paciente, ou até mesmo para nós estudarmos, por ser algo tão complexo. Então eu gostaria de deixar aqui os cuidados com que você anda assistindo, você anda vendo, as discussões. Nós temos visto coisas muito abomináveis, né? Eu confesso para você que eu falo com meu marido que tem hora que você, né? Eu tento, né? Nem ver os comentários dos até podcasts ou das falas, dos shorts, né? Dos reels, porque senão a gente vai eu vou viver brigando de não me conformar. Não que eu saiba muito, que eu sou a especialista, mas de tantas coisas que as pessoas estão falando, né, sobre hereditariedade, né? Nós sabemos que temos um aspecto genético, né, nós todos temos a genética, tanto é comprovada a genética que quando você faz um teste de DNA, você descobre que 99% de um filho, né, é descoberto pelo DNA. Então não tem nem como um pai que não assume um filho falar, não, esse não é meu filho, porque o DNA realmente é algo muito comprovado, né? Então leia, se especialize, mas naquilo que não compete ao que você pode suportar, né, ou entender, né? Lógico que a prática da psicanálise e da filosofia são usadas em várias profissões, né? Todas as profissões, a maioria delas tem sociologia, antropologia, filosofia, mas aquela coisa bem básica para que a gente possa entender o pensamento mesmo humano, que ele é muito complexo, né? Os comportamentos são muito complexos. Então, assim, busque, claro, esclarecimento. Mas assim, eu sou adepta à leitura, muito mais do que, lógico, que é muito mais fácil para nós que estamos numa urgência, né? Estamos não vou nem dizer década da urgência, vou dizer, sei lá, século da urgência, né? Como nós estamos no século da urgência, década da urgência, a gente acaba tentando facilitar. Eu quero entender sobre a questão que foi diagnosticado do meu filho, ou tô com um problema no casamento, eu quero entender isso, então vou falar ouvir um podcast sobre sexualidade, sobre hormônio, né, sobre educação, e de repente em minutos ou até em horas você tira conclusões sem ao menos saber se aquilo realmente é fundamentado, né? Tem algo cientificamente comprovado. Claro que toda a parte da ciência, ou toda a parte matemática, ciência, física, química, tem
as versões, né? Então, tem a versão, né, dos átomos, né, e aqui eu não vou entrar nisso, mas tem as versões do que é correto. Né, um exemplo, usar uma técnica química, aquilo é correto, né, você vai lá e dá uma injeção de um produto num paciente, né? Será que aquilo vai surgir efeito ou não? Tem um estudo químico, não significa que ele é 100% milagroso. Assim como a psicologia também não, assim como a parte psicológica não. Eu falo da psicanálise porque é aquilo que eu vivo na minha área. Existem outras áreas da psicologia muito interessantes que a gente não descarta. Porém, né, esses diagnósticos são muito assim sensíveis para você lidar, né? Principalmente com pessoas ligadas a você, né? Então eu diria assim para você, se você faz você tem um pensamento sobre algo que você viu, uma entrevista, o fulano de tal falou que o marido batia, que não sei o que lá, que ele é narcisista, não tô falando aqui que é certo, tá? Tô dizendo assim, você não sabe ali a vista do ponto, né? Como eu falei, o ponto de vista e a vista do ponto. Certamente, quem tá acompanhando essas pessoas, as pessoas elas costumam, para facilitar, assistir essas coisas para responder as suas próprias questões. Mas um bom profissional, ele não vai falar aquilo que o paciente quer, ele vai falar aquilo que realmente o drama como eu falei dos mitos, né? O drama que o paciente está vivendo. Então, assim, por favor, né? Tentem, quem é mais velho, gerar um ser, né, um mentor, uma mentora dos mais novos, né, e não hoje a gente vê muito ao contrário, né, os mais novos, né, que nem eu falei, o mito lógico, da Branca de Neve, né, ela tinha toda a beleza, né, e aquilo espantava a madrasta, né. Lógico que eles têm muito mais habilidades do que nós, mas nós somos também os sábios, né? Nós somos aquelas pessoas que podem dar direção, né? Uma vez eu tive um sonho interessante, que eu tava andando num ônibus cheio de jovens e adolescentes e jovens, e eu falava, a placa ali, ó, tá dando aquela direção, e eu dava, né, e eu, através da placa, eu falava, nós vamos tomar aquela direção, né? Então, para mim, aquele sonho serviu como algo que talvez estava vindo no meu pensamento, de direcionar as pessoas, né? Para algo, né? Não levar para um caminho ruim, né? A pior coisa que não sei se você já teve isso, você pega o Waze, né? E de repente você pega o Waze e te manda lá para um lugar que você não sabe, né? Meu pai, que era antigo, ele dizia pra gente ver o mapa, né? E procurar as principais rodovias, as principais avenidas e saber que, na dúvida, quando você se perdia, você ia para as principais avenidas e seguia, né? Em sentido São Paulo, Rio de Janeiro, eu sou de São Paulo, o sentido que você queria. Então, a pior coisa é quando você pega o Waze e te manda para um lugar ao contrário, ou faz uma rota ao contrário, né? E aí você fala, poxa, mas é um recurso, né? Mas é uma inteligência artificial, né? Então ela tá ali, você tá andando na Dutra, tem um trânsito, tem um assalto, ela não vai te dizer, tem talvez, né, algumas situações ela vai trazer, mas não realmente o pensamento simbólico, subjetivo da coisa, o que está acontecendo naquela estrada. Aquela estrada ali realmente está tendo uma batida, teve um acidente, uma morte, um deslizamento. Ela pede para você mudar de rota. Então eu queria deixar aqui
para vocês o pensamento, né, filosófico do pensamento dos porquês das questões. Não é errado questionar, mas sem a preguiça, né? Desculpa, não tô dizendo aqui que ninguém é preguiçoso, tá? Mas procurando analisar a nossa urgência, né? Não vou nem dizer preguiça, vou dizer a urgência da gente de querer saber, né? Eu costumo, assim, quando eu tenho, né, para poder saber algo sobre qualquer assunto relacionado a qualquer paciente ou qualquer conselho que eu tenha que dar, lógico, de prontamente a sua mente já trabalha, né? Você pensa, olha, eu acho melhor, né? Quantas vezes, né, esses dias a pessoa fala, você acha que eu fico com meu ex-namorado, né? Eu volto com ele. São pensamentos que você tem que deixar o paciente observar e ver qual a estrutura que ele funciona, porque de repente a estrutura dele, um retorno vai ser muito mais dolorido, né? Um paciente melancólico, uma pessoa muito, a gente chama pessoas que amam demais, né? Se de repente ela for decepcionada novamente, né, ela precisa ter um trabalho com a expectativa dela para que ela não se fira. Então, o conselho, ele é muito bom, né? A gente fala que se fosse por conselho, a gente era rico. E era mesmo, porque as pessoas não procuram os profissionais de saúde, porque elas procuram conselhos. Os conselhos são muito bons, mas através dos conselhos não tem aquela a propriedade para o estudo da mente, né? A mente é muito complexa, então você não vai, sei lá, no tua vizinha, por mais que os chazinhos eram bons, né? Por mais que é bom tomar um chazinho, mas existe casos que o chazinho não dá. Então você tem que buscar um médico, você tem que fazer exames, e o médico faz milhões de exames para não incorrer o risco de dar algum medicamento que você tenha uma alergia, que você tenha algum aspecto contrário àquela medicação. Da mesma forma, é o profissional da saúde mental. Então, a saúde mental, sendo ela importante, sempre foi algo que eu gostei muito, me ajudou muito trabalhei já com artes, né? As próprias, para vocês terem uma ideia, né, como o inconsciente é, o próprio artista coloca no quadro todo o seu inconsciente, né? Uma criança que faz um desenho, ela coloca todo o seu inconsciente ali naquele desenho, né? Então é muito bonito ver, né? Você como o inconsciente é bonito, né? Você vê como que a mente funciona, mas ela é complexa, né? Como, né, você vê um desenho, as cores, por que a criança faz a cor, e também a fase que a criança está passando naquele momento. Ela não faz um desenho baseada no momento futuro, ela faz naquilo que ela está passando no agora, né? Então, para todos nós que somos, temos uma mente possivelmente cautelosa, né? Uma mente mais que tenta assim ajudar, colaborar com empatia, ou se chama vários, né? Empatia também é um nome que se usa demais, e na verdade é um nome que muitas vezes é usado errado, né? Também não vou entrar nisso aqui, mas tudo é empatia, né? Será que comigo eu aceitaria aquilo? Na verdade, a empatia, ela tem outras questões, né? De não só se colocar no lugar do outro, né? É muito mais profundo que isso, né? Então eu queria deixar aqui, né, a busca mesmo da terapia, dos terapeutas, não conselhos, porque é muito fácil, ou muito menos livros de autoajuda. Eu vou dizer assim, são importantes, são bons, legais, eu já li muitos, mas são livros baseados em fatos pessoais, né? Então, como cada caso é um caso, você vai no médico, a enzima da pessoa, o leucócito da pessoa tá de um jeito, a pessoa tá com nível de colesterol de um jeito, a aparência. Quem diz que às vezes que uma pessoa tem um nível de colesterol se ela não fizer um exame?
né? Então, existe especialista debaixo da agulha que te tira o sangue, a enfermeira, tem um especialista que vai descobrir por que você tá com anemia, por que você tá com colesterol alto, né? Então, aqui eu não tô dizendo que não se deve buscar conselhos, amizades, a sociabilidade, ela é boa para você ter, a gente fala amparo, né? O que é o amparo? É você ter pessoas para até rir junto, é muito bom você ter uma pessoa ali para estar com você, uma pessoa para te acompanhar, uma pessoa para estar com você nos momentos difíceis e bons, né? Mas procurem profissionais mesmo, né? Para saber sobre psicossomática, que tanto se fala. Todas as doenças agora são psicossomáticas, autoimunes, sobre tudo isso, né? É preciso entender se realmente a pessoa tá com uma psicossomática ou realmente ela tá com uma doença, né? Que não seja uma doença, mas a psicossomática é quando a mente converge para o corpo, a mente joga para o corpo toda a atenção e para um órgão. De repente ela joga pro fígado, pro coração, ou pros tendões, né? Então, para falar disso, precisa de muito mais do que podcasts, livros de autoajuda, ou até YouTube. Por mais que você assista, às vezes, aulas, né? Importantes, professores muito bons, pessoas muito boas, mas por meio da leitura mesmo e da capacitação profissional. Mesmo na capacitação profissional, eu digo para vocês que a maior experiência humana é sentar com o paciente. Para quem não sabe, clinicar, né? Você se debruçar e ouvir. Não existe uma clínica boa, não existe uma consulta boa se o médico ou o terapeuta ou o psicólogo, né, não ouvir, né? Então, ao invés de aplicar, né, tem várias terapias aí surgindo aí, né, e ainda se coloca como, né, terapias eficientes. Tem pessoas que acreditam, né, que a gente fala que são efeitos placebo. Se a pessoa acredita, ela às vezes até acontece dela ter pela fé ou por acreditar ela até ser curada, mas não funciona para todo mundo, né? Terapias mais voltadas a, eu diria, terapias, não vou entrar aqui o que é certo e o que é errado, né? Mas tem que ter mesmo uma comprovação científica daquilo. Eu queria deixar aqui, né, um pensamento, né? Se você realmente não gosta de ler, né, busca. Se você não gosta de ler, ou não gosta da leitura específica daquilo, né, tenta se aprofundar em outras coisas, mas antes de dar qualquer diagnóstico, né, ou receitar qualquer coisa, você receita por um alérgico um remédio, né? Às vezes você tem na sua casa, no seu, né, lá em algum lugar da sua casa, uma caixinha do pronto-socorro, né? Aí o doente a pessoa tá com dor, você vai lá, aí a pessoa é alérgica à dipirona, você dá uma dipirona para ela vai ter efeito alérgico. Assim, é um conselho mal dado, né? Conselhos, né, que levam as pessoas à ruína, né? Às vezes, né, a consciência dela para você é bom. Então, você fala para a pessoa, faz isso, que isso não vai dar em nada, mas a pessoa, ela foi criada numa cultura que aquilo ela não aceita aquilo dentro dela. Ela pode fazer para te agradar, mas dentro dela aquilo se torna um martírio, porque existe algo mais complexo. E entre coisas complexas existe a cultura, que é onde você viveu, os seus pais, o que os seus pais te ensinaram, e o ambiente que você viveu, os traumas que você passou, e muito mais, e a genética que você tem,
Então, tudo isso é tão complexo que não dá para ser falado em podcasts ou em fofoquinhas de YouTube, ou pensamentos sei lá, né? A gente vê tanta discussão, né, nos podcasts e um discute com o outro e tal. E ali você vê que não resolve-se nada. Cada um tem seu pensamento, cada um tem sua experiência e no fim a população fica mais confusa ainda, né? Existem vários especialistas que vão ali, ficam discutindo. Nós, como leigos, ficamos confusos. Então, busca o pensamento mesmo, realmente, atrás daquilo, o que realmente está acontecendo. Se for importante para você. Se tem a ver com você, com a sua realidade. Se tem a ver, se vai ajudar, colaborar, se vai contribuir com o sistema do nosso mundo. Se não, né, nós vamos realmente, né, a gente não vai usar a palavra enlouquecer, mas nós vamos ficando mais ansiosos, mais deprimidos, mais ameaçados, mais coagidos, com tantas informações caóticas, sem realmente saber que tem solução, tem ajuda, tem remédio, às vezes bem dados, né? Tem tratamentos, né? Bem dados. E é isso aí. Eu gostaria também que durante, sei lá, quando você quiser aí, a gente... às vezes eu queria abrir caixinhas de perguntas, né? Mas também tem essa questão, né? Você responde, mas você também não sabe também se vai dar a resposta certa para aquela questão que a pessoa, né, tá vivendo. Às vezes eu já assisti programas e eu já ouvi muitos médicos em programas falando, busque o teu médico. O que eu posso falar normalmente, quando uma pessoa tá tendo um ataque de pânico, por exemplo, ela tem tal sintomas, mas busca o seu médico, que pode ser um caso mesmo físico, né? Então, busque o profissional aonde você estiver, online ou presencial. Não se autoanalise antes que alguém... Porque não existe autoanálise, né? Existe autoconhecimento, mas não autoanálise. Então, alguém precisa olhar para você e dizer... E nem sempre também essa pessoa tá totalmente 100% correta, porque nós somos complexos mesmo, tá bom? Então, eu queria deixar esse pensamento para você, que eu tô vendo aqui algumas pessoas, tal, e você que vê tantos problemas, né? A gente fala, o mundo está enlouquecendo. Agradecer aí pessoal, acenando, tal. E eu queria agradecer mesmo, e eu queria que vocês falassem sobre isso, né? Entre igrejas, lugares públicos que vocês têm acesso. Tem muita gente muito extrovertida, né? Que conversa muito, tem muita voz, né? Então, falar para as pessoas terem mais cuidado, né? E quando você perceber que alguma coisa tá estranha, né? Quando você olha para sua saúde e você percebe que não tá bem, fala para a pessoa buscar um profissional, né? Antes de dar qualquer... Eu vou dizer que se eu fosse dar conselho, eu já estaria milionária, né? De tanto conselho que eu já recebi, que foram bons, conselhos bons, mas às vezes os conselhos que eu recebi não funcionou para mim, né? Não era para mim, porque eu sou uma pessoa totalmente diferente daquela pessoa que me aconselhou. Agradeço, né, as pessoas, a preocupação, né, a questão da pessoa ajudar, mas realmente nós estamos num mundo hoje muito doente, adoentado, né? O índice de ansiedade subiu muitos %, né? Dizem que até a cada 5 mulheres, uma vai adquirir transtornos psicológicos como depressão e ansiedade, né? Então eu peço mesmo ajuda para as famílias, muitos divórcios, né? O que a gente projeta o que a gente pensa no futuro, né? O analista, o terapeuta, ele é feito para não ver o futuro, né? Um modo de evidência, mas ele tá percebendo que lá no futuro o que vai causar. E uma das coisas que o terapeuta percebe
são os divórcios, né? Eu sempre falo ontem eu estava falando com meu marido sobre a relação triangular, né? Que é a mãe, pai, filho, né? Os pais e o filho, e a atenção dada pelos pais e o filho, e essa atenção que tá tendo muito, assim, de pais com vários casamentos, né? Com filho de um, filho do outro, filho de um casamento, filho de outro. Não que isso não possa ter solução, mas quando se existe esse tipo de constituição, precisa ter um trabalho terapêutico para, né, como eu falei da madrasta ali, da Branca de Neve, para não ter questões, né, de mitos. Os mitos são falados sobre essas questões, né? Então, para você ter uma constituição familiar, precisa estar bem. Se a sua família é muito funcional, uma família muito certinha, muito que bem. Mas se não, busque ajuda, né? Para que os seus filhos não sofram, né? Porque além da genética, do risco genético que os seus filhos têm, também tem o risco deles lá na frente adquirirem também e passarem a viver num mundo ansioso e lidar com esse mundo, né? Eu não digo que nós estamos vivendo num mundo duro como no passado. O passado realmente era mais duro, guerras, fome, nós temos muito mais recursos, mas o nosso mundo é um mundo muito mais invasivo pela internet e toda a tecnologia. Para isso precisa ter muito suporte. E isso trouxe muita complexidade na mente das pessoas. Mente acelerada, pensamento acelerado, ansiedade vai acontecer. A gente não tinha tanta informação como a gente tem hoje, e a informação é boa desde que ela seja correta e te interesse para um fim que é para a solução de algum problema que você está passando. Procure um profissional, né? Não tente se ajudar sozinho, né? Se corrigir sozinho, se tratar sozinho. E não tenha preconceito de procurar, porque eu passei por terapia, passo por estudo, supervisão e todo o conhecimento absorvido por grandes professores meus. Perguntas eu faço para pessoas mesmo, e livros que realmente são mesmo pessoas que foram, né, fizeram pesquisas e deu absolutamente, estatisticamente certo, ok? Um abraço para vocês. Qualquer dúvida, deixa aí, né? Não vou abrir caixinha de pergunta, mas se tiver alguma dúvida, uma colaboração, questões que... por exemplo, eu gostaria de saber um pouco sobre abuso, né? Abuso psicológico, eu vou tentar estudar e tentar falar alguma coisa sobre isso, tá bom? Um abraço para todo mundo, beijo para quem tá aí, e os vídeos ficam gravados, né? E eu sempre vou divulgando os vídeos. Eu tenho vídeo até da pandemia que eu guardei, né? Sobre que a gente ia passar, ia sobreviver. Logicamente, muita gente sofreu e os destroços iam ser grandes, né? Psicológicos, mas que a gente ia vencer. Como as guerras a gente venceu, né? Muitas guerras a gente venceu. Então, deixo aqui a minha rede social. Quem quiser alguma dúvida, estou aqui para responder-vos e ajudar, tá bom? Muito obrigada. Até logo.